Coopop do Grupo Popular de Comunicação traz mais um entrevistado, mais um bate-papo legal dentro do podcast do Coopop, que destaca o associativismo e o cooperativismo aqui na região. E a Paloma Grisa está junto conosco. Paloma, e hoje nós recebemos com uma satisfação imensa aqui no nosso estúdio o presidente do Cicobi São Miguel, Edemar Franchetti. Com ele é o nosso bate-papo de hoje. Já tivemos uma prévia, assim, né? Bem bacana, Paloma, e podemos ver que a caminhada é longa. Seu Franchetti, o senhor está há 30 anos na presidência do Cicobi São Miguel, que estará completando 34 anos. Conte para nós, para começar essa nossa prosa aqui, de onde partiu a sua paixão, de onde vem a sua paixão pelo cooperativismo? Bem, eu sou natural aqui de Roca Salles, né? Então era já uma região de cooperativa. Meu avô era associado da Dália, né, na época. Meu pai também. Então, quando fomos para Santa Catarina, a gente acabou levando essa cultura, essa formação junto, né? E aí, quando eu fiz medicina veterinária, né, sou veterinário de formação, fui trabalhar em cooperativa quando me formei. E aí entrei no cooperativismo em 80 e estou até hoje lá, né? É quase que um vício, né? Então veio a partir disso, né? Da profissão, mas também tinha uma formação familiar. Meu pai já era associado de cooperativa lá em Santa Catarina, também foi, né? Meus irmãos são, e tá na família, tá no sangue. É a quarta geração dentro da família Franchetti que eu conheço que são sócios de cooperativa. E o senhor acredita que essa paixão pelo cooperativismo, ela tem estímulo de casa, ela tem estímulo do meio, ou é algo que, digamos assim, precisa brotar de dentro da pessoa? Como é que faz isso? Eu acredito que a formação, né, isso já é cultura quase, dá para se dizer, é uma cultura, né, da gente cooperar, a gente trabalhar em comunidade, em sociedade. E a gente traz muito isso, nós que somos da origem europeia, os nossos antepassados trouxeram isso, de certo modo, para nós aqui no Brasil. E aí se formou as cooperativas. Mas eu acredito muito, claro, o meio ajuda, o incentivo, a formação, mas a cultura que até hoje eu digo mais é a cultura quase do que o meio. Hoje já se parte muito para a formação de lideranças, formação de jovens, para aprendizados, mas nós na época era empírico mesmo, a gente fazia porque gostava, porque achava interessante, porque achava importante. E outra coisa, né, as dificuldades que se enfrentava, né? Hoje a gente tem conhecimento mais fácil, acesso à informação muito mais rápida, mas 40 anos atrás, 50 anos atrás, a coisa era complicada, né? E o cooperativismo, de certo modo, trazia novidades, trazia inovações, trazia conhecimento e, queira ou não, quem trazia eram pessoas de confiança da gente, que não trazia com um interesse próprio, mas trazia com um interesse da coletividade, né? E você fala dessa questão da cultura, né, da educação, a educação que é um dos princípios do cooperativismo também. Uh, e aí a gente entra também na participação dos jovens, né? Como trazer essa cultura para os jovens. A gente que é aqui do Vale do Taquari já está meio que acostumado, né? A gente praticamente nasce dentro de uma associação, dentro de uma cooperativa e já traz isso junto, mas como espalhar isso para as pessoas e manter isso vivo dentro dos jovens para que mantenham o cooperativismo, né? Eu acredito que o jovem, mesmo hoje, né, que o jovem nasce com... Ele está vindo numa situação diferente da sociedade que nós viemos. Quer dizer, eu com 20 anos, que eu tenho 65, 45 anos atrás, a coisa era bem mais complicada, era mais difícil. Talvez a gente vivia melhor, não sei. Mas o jovem hoje, com todo o calhamaço, como se diz, o volume de informações, de influências, ele está... E nós, muitas vezes, deixamos nossos filhos meio de lado ali na hora de conversar em casa, de trocar informações, mas a cooperativa aqui... E aí ele acaba não se envolvendo tanto quanto nós, desenvolvendo essa paixão, essa cultura
Então, aí que o sistema, que as cooperativas, que o sistema associativo deve entrar com a formação mesmo, com educação, com formação, com cursos, chamar essa juventude porque eles vão suceder a gente, né? E vão dar continuidade ao negócio. Eu sempre digo, hoje as cooperativas são sustentáveis, são empresas que estão aí fazendo a diferença, mas se nós quiser perenizar, vamos ter que passar essa informação, esse conhecimento, essas paixões também que a gente tem, mas com conhecimento técnico, com conhecimento profissional para a juventude que está vindo. Não tem que passar a paixão. O senhor usou essa palavra, eu acho que umas 2 ou 3 vezes já agora, mas a paixão é o ponto, é o propósito, né? É muito mais do que propriamente aquela parte assim, ó, eu vou me associar na cooperativa porque eu vou ter resultado, eu vou ter um lucro lá no fim do exercício. Acima disso está o propósito, o porquê e o como eu estou me engajando dentro dessa proposta. Aliás, Santa Catarina, né, da onde é o Cicobi São Miguel, Santa Catarina tem alguns exemplos muito legais. A gente fala, Paloma, aqui do Vale do Taquari, mas Santa Catarina tem grandes exemplos e exemplos muito sólidos no cooperativismo. A gente tem Santa Catarina, como é aqui do Rio Grande do Sul, porque a maioria dos cooperativistas que estão lá saíram daqui. Então, quer dizer, a cultura do cooperativismo foi junto. Lá a gente tem na área de, por exemplo, a nossa cidade lá, que é São Miguel do Oeste, tem 44 mil habitantes, mas tem 8 sistemas cooperativos lá. Quer dizer, 8 sistemas diferentes. 8 sistemas? Diferentes, que é cooperativas diferentes, né? Como se diz de Sicredi, Unicred, Cicobi, Cressol, Sulcred, que é outra, Unimais, aliás, Unicop, que é do Paraná, e mais uma que é dos transportes. Mas são 8 cooperativas de crédito que nós temos lá. Então, praticamente, hoje a coisa gira em torno de cooperativas. Tem cidades que a cooperativa meio que representa tudo. E daí você vai para a área de produção, é um pouco diferente que aqui do Rio Grande do Sul. Cada cooperativa tem sua marca, seu frigorífico, seu isso. Lá não. Lá as cooperativas são reunidas na cooperativa central em Chapecó, que é a Aurora, a marca é a Aurora, né? E lá todas entregam ali, frigorífico, quem faz salame, como se diz, quem abate suínos, quem abate aves, ou processa o leite, é tudo Aurora, a parte industrial. E vender é com elas. Então se criou hoje uma distinção muito grande entre o olhar de produtor e o olhar de quem comercializa o produto, de quem faz o produto. Que muitas vezes se confunde isso, o interesse do produtor com o interesse da indústria que precisa atender um consumidor. O que se faz muitas vezes? O produto não tem lá aquela qualidade, mas é produzido por um associado. E quando é a cooperativa com o associado, é diferente a relação. Ali não, tem a Aurora que faz todo o processamento, por exemplo. E ela... Não, o consumidor exige isso. Então, vamos adaptar, vamos treinar, vamos investir, enfim, para que esse produtor possa produzir um produto que atenda o que o meu consumidor, o que o consumidor pede, né? Na área de crédito também é muito bem organizado. Nós faltam, se não me falha a memória, 8 municípios para a gente ter agência em todos os municípios do estado. Até o final de ano a gente quer zerar todos os municípios, não interessa o tamanho, vai ter uma agência do Cicobi. A gente tem a nossa central em Florianópolis, né? E nós fomos um dos primeiros sistemas do Brasil, Santa Catarina, que criou a solidariedade entre as cooperativas. Se uma cooperativa tem problema, as outras vão ajudar a socorrer. Hoje já tem fundo garantidor, tem outros processos, mas na época não tinha, não existia. E isso acabou criando o quê? Eu ficava olhando para você, que você ficava olhando para mim, que o outro ficava olhando para lá. A gente acabou um olhando, está fazendo coisa que não é tão boa. Vamos acertar a vida. Vamos ajustar, né? Para evitar que incorra em problemas. Porque quando dá o problema, daí é complicado, né? Então a gente sempre procurou o quê? Evitar, tá extrapolando em algum item, algum índice, alguma norma, vamos procurar logo. E como é que se fez isso? Via lá, o SESC, né? Que aqui é o SERGES, né? Você criou um departamento dentro da SESC, que seria o SERGES daqui, que ficava olhando, nesse índice está fora, isso para as cooperativas de crédito e de produção.
as de eletrificação e outras, né? Tá, o ponto de equilíbrio, o ponto de... Tem os índices que se analisa. E isso criou uma consciência tão grande que todo mundo pega junto. Então, nós temos realmente um cooperativismo muito forte em Santa Catarina, né? É interessante, né? Um sistema muito interessante, muito importante e não deixa de ser cooperativo também, né? Porque ajudar outras cooperativas a não incorrerem em erros ou a não ultrapassarem algum limite, alguma coisa, também é manter o cooperativismo. E aí tem outro também, muitas vezes nem é questão de extrapolar, mas muitas vezes, como a gente vive mais o meio agrícola, né? Uma região dá uma seca, dá uma chuva de mais, uma de menos, ou um vento, a cooperativa é afetada. Por quê? Porque ela vive ali, a vida dela é aquela região. Então, muitas vezes, realmente, algum índice ficava fora, já se procurava equilibrar esses índices, ver como é que se fazia, para quê? Para diminuir o impacto, né? E isso criou muita força junto ao sistema financeiro, junto a fornecedores, que o quê? Não, cooperativa, se uma tiver problema, tem outras ali para auxiliar, né? Tivemos Que muitas... vai dar suporte, né? Não vai sozinho afundar, né? Muitas vezes se fez fusão, se fez incorporações, tudo planejado para que ninguém saísse, quer dizer, deixou de existir a cooperativa A, mas surgiu a B ou a C com muito mais força, né? Então isso a gente tinha muito bem montado, eu vou dizer assim, bem, e ainda tem hoje, né? Cooperativas que já, vai ter que incorporar. Nós, na área do crédito do Sicob, já foram feitas só nós, a São Miguel do Oeste, nós incorporamos 2 cooperativas. Também de crédito. Também de crédito, né? Menores. Menores. Tinha problemas de volume, né? E não era má gestão. Mas não adianta, se você não tem volume de negócios, não vai. E aí se achou por bem, nós sentamos, conversamos. E numa boa, em 2016, nós incorporamos 2 cooperativas de crédito, uma em Joinville e uma em Dayal. E olha, temos um relacionamento bom lá em Joinville, nós temos 10 agências na cidade de Joinville. Então, quer dizer, se manteve as agências, se aumentou, eram 5, passamos para 10. Fizemos lá um trabalho muito interessante, que isso deu destaque na imprensa lá. O cooperativo não ia para bairro lá, que Joinville é uma cidade muito espalhada, não é uma cidade vertical, horizontal, ela é bem vertical, né? E a gente começou a ir para os bairros. Meu Deus do céu, o bairro que não tinha 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, não tinha uma casa lotérica. E aí nós acabamos indo para os bairros, e todo mundo dizia, vocês são loucos. E hoje estamos já recebendo concorrência, né? Quer dizer, bancos, outras cooperativas que estão indo lá. Por quê? Porque o público quer ser atendido perto de casa, né? Também no banco, né? Na cooperativa de crédito, porque é que nem o mercado, né? Claro que o pessoal gosta de ir num mercado grande. Mais fácil, mas né? o mercadinho do bairro é legal, né? Tá mais próximo, tem mais conhecimento daquela área. Exatamente. E a gente fez o quê em alguns bairros? O estudo que nós fazíamos, da onde você veio? Como Joinville é uma cidade muito industrial, tinha muito... É a maior cidade de Santa Catarina. A maior, né? Tanto em população quanto em renda per capita, em renda no município. Mas aí a gente ia no bairro, eram pessoas que saíram do interior lá do oeste de Santa Catarina, alguns aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná, que foram ali tentar a vida ou trabalhar em fábrica, claro, a agricultura lá praticamente não existe, né? Não dá, eu acho que não dá 0,5% do PIB do município é agricultura, o resto é indústria e prestação de serviço e comércio. Mas foi um aprendizado para nós, que nós éramos acostumados da agricultura, né? Tivemos que se adaptar a tudo. Mas hoje estamos lá com as 10 agências viáveis, tocando a coisa. Ou seja, o Sicob São Miguel, para entender, ele tem uma essência oriunda da agricultura, mas ele também agora passa a ter essa característica urbana desde a fusão e incorporação. A nossa cooperativa foi fundada, vamos fazer agora 34 anos em julho, né? Por 34 agricultores. Tem o Grupo Popular e o Sicob São Miguel estão no mesmo patamar. É julho de 89, então isso. Estamos na mesma linha, né, de aniversário. Como é que diz, na mesma pegada. Exatamente. E aí a gente sempre manteve, e também não tinha como ser diferente até pouco tempo, porque nós viemos da agricultura, então o nosso DNA é agricultura, né? E também a nossa região a agricultura é muito importante. A nossa região do extremo oeste, de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, onde nós atuamos,
A maior cidade é São Miguel do Oeste, com 44 mil habitantes. O resto é tudo cidade de 8, 10, 5, 3. Nós temos cidade com 1.800 habitantes. E lá tem uma agência do Sicob que dá uma boa rentabilidade e atende o associado lá naquele local. Essa é a grande diferença do cooperativismo e crédito, né, Paloma? A gente vê aqui também, né, outros sistemas, mas é muito similar. Não, e o cooperativismo em si, ele tem uma aceitação e uma naturalidade muito grande entre a agricultura, entre os produtores rurais, né? Que se desenvolve bem, né, nessa área. E eu sempre digo que eu coloco para nossa turma, é o nosso trabalho. Onde é que tem cooperativa? Onde tem associados. Não interessa se é uma cidade grande, se é uma cidade pobre, se é uma vila mais isso, mas lá está o associado. Bem ou mal, nós temos que estar lá, atendendo ele, porque ele é o dono. Ah, mas se eu fosse, mas o banco não vai. Bem, aí é outro negócio. Eu sempre digo, nós somos cooperativa. Está escrito lá no nosso, né? Ah, mas não, vamos querer ser que nem banco? Joia, é um bom negócio, bom. Mas daí eu tenho que colocar lá embaixo, lá na placa, né, banco. Então, onde é que tem cooperativa? Onde é que vai ter agências? Onde é que vai ter entrepostos? Onde é que vai ter cooperativa? Onde tem associados. E ele quer isso. Tem hoje 1.001 mecanismos de atendimento virtual. Joia, nós temos uma agência virtual que atende toda a nossa área de atuação. Nós atuamos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós temos uma agência. Para quê? Para poder medir, para saber se funciona, como é que é, virtual. É uma agência com todos os funcionários, custos, tudo direitinho. Mas ainda nós temos o costume de se encontrar, olhar no olho, falar. Tomar um café. Falar mal dos outros, muitas vezes. Mas eu brinco, né? Mas a gente falar, porque nós somos pessoas, é uma sociedade de pessoas a cooperativa, não é uma sociedade de capital. Então, como uma sociedade de pessoas, nós temos que saber lidar com pessoas. Uma sociedade de capital é diferente. Aí tudo bem, não estou dizendo que não é bom, mas nós somos cooperativa, não esquece, nós somos cooperativa. É o diferencial, né? Porque se não tivesse um diferencial, não precisava ser cooperativa, podia ser banco e a pessoa procurava um banco, né? Por que as pessoas procuram uma cooperativa para associar? Porque ela quer algo diferente, não quer só aquele atendimento, foi lá, eu brinco, traz um CPF e de uma senha ou de um número, tem o quê? Um ser humano, que tem alegrias, tristezas, trabalha, que ganha a vida, é um ser humano. E que isso é difícil lidar com essa coisa? Claro, porque nós todos somos seres humanos. Mas também não é tão difícil. A gente tem que saber a hora de intervir, a hora de saber conciliar, a hora de dar uma opinião, né? Então, eu acho que o cooperativismo, onde ele tem essa característica de humildade, de estar próximo, de falar, é bom, joia, vamos compartilhar. É ruim, vamos ver o que aconteceu, por que é, porque tudo tem um motivo, né? Deu um problema. Pode, é da vida, né? Mas que a gente esteja junto. O associado tem que conhecer a cooperativa. Bons dados, maus dados, resultado ruim, resultado bom, o associado tem que conhecer. E isso hoje está se tornando difícil, porque as pessoas não gostam muito de ir em reunião mais, mas a gente tem feito alguma reunião em comunidade. Vai lá na comunidade, vai lá no bairro. À noite é difícil reunir as pessoas. Vamos fazer um arroz ou uma comida lá das 11 ao meio-dia, almoça junto, fica ali 1 hora, 2 horas, mostra a situação da cooperativa, conversa, escuta todo mundo. Tranquilo. Dá trabalho? Sim, dá. Tem que abrir mão de horas que a gente podia estar com a família, também. Mas esse é o nosso serviço, né? O nosso trabalho, a nossa função. E o Sicob no Rio Grande do Sul, Sicob São Miguel, essa vinda para o Rio Grande do Sul e para o Vale do Taquari, que é tido como um vale do cooperativismo, e Teutônia, em particular, tem praticamente 100% da população vinculada a uma cooperativa. Como é que foi essa inserção, os motivos que trazem o Sicob para cá? Quando foi o Sicob Santa Catarina,
optou para vir para o Rio Grande do Sul para expandir, nós precisávamos crescer, né? E como falei, nós temos de uns 8 a 9 municípios, 10 talvez, em Santa Catarina, que não tem agência do Cicobi ainda, mas até final do ano é uma meta ter todos. Nós não tínhamos para onde crescer. Aí fomos para o Paraná, em parte, e outra parte veio para o Rio Grande do Sul. Aí cada cooperativa de lá, que tem umas 15 que atuam aqui, que são de Santa Catarina, que estão atuando no estado todo, cada uma pegou uma região. O nosso caso, São Miguel do Oeste, nós trabalhamos de Soledade, Espumoso, até Garibaldi, que sobe aqui o vale do Taquari, e vai para a Serra e volta até Paraí, Veranópolis, Nova Prata, ali Casca, Guaporé, toda essa região aí. Aí o que se fez? A nossa opção foi por quê? Porque nossos fundadores, a nossa colonização no oeste de Santa Catarina saiu daqui. Não é de Estrela, Lajeado, Teutônia, da Serra. Senhor de Joca, né? O saudoso, já agora recém-falecido, ex-vice-presidente, o Gunder Berwanger, tem familiares aqui em Estrela, né? Então, são pessoas de Casca, muita gente lá, Guaporé, que foram colonizar lá. E a gente, na hora, essas pessoas conhecem, são pessoas que têm uma cultura. Nós olhamos muito isso, até na época. Nem foi grande, não olhamos tanto para o potencial econômico, talvez, como o potencial de formação dessas comunidades, desses municípios. Quer dizer, muitos sobrenomes que estão lá estão aqui, famílias que foram para lá, famílias. Então, isso que nós olhamos. E aí a gente tem quase 80 municípios para atuar, já temos 16 agências aqui no Rio Grande do Sul, temos previsto mais 2 até o final do ano, e a gente quer aos poucos ir ocupando esse espaço que tem, porque nós precisamos crescer. E aí a gente optou por um crescimento mais vertical, né? Horizontal, né? Porque verticalmente lá nós já tínhamos, tem município que nós temos 85% da atividade econômica está com a gente, porque só tem nós também, né? Só está nós lá, só faltava não ter, né? Mas nós temos município que tem mais associados que eleitores. Mais e aí, associados do que eleitores. Aí a pessoa pede, mas como? Não, é que você pode ser associado à pessoa física e pode ter uma empresa ou duas. Então, quer dizer, é por isso, né? Não é? Sim. Mas mais associados que eleitores nós temos. Quer dizer, todo mundo é sócio. E aí você, muitas vezes, é a empresa e mais a pessoa física, a esposa. Todo mundo é sócio mais de uma vez. Mais de uma vez, é isso. Mas isso é o que é claro, também são municípios pequenos, onde é nós, né? Que só está nós lá, né? Mas isso também é um trabalho que a gente procura fazer próximo, atendimento. Nós temos agências que têm 4 funcionários. A gente brinca, se um não for trabalhar, é 25% dos funcionários que faltaram naquele dia, né? Sim. São 4, né? Ah, mas na hora de meio-dia faz como? Tem municípios que a gente na hora de meio-dia dá... o almoço é o quê? 11h30, 12h30, fecha o caixa, por exemplo, se não tem gente. E isso é compreendido, a gente se acerta lá, faz a reunião, olha, gente, nós colocar mais um funcionário que custa, não, pode ser que nós se adaptamos. Isso é uma coisa o quê? Bonita, eu digo. Tu divide o problema, né? E a solução vem por conta. Olha, é um prazer conversar com o senhor aí com tanto conhecimento e tanta experiência dentro do cooperativismo, né? Que impressões o senhor traz nessa vinda, por exemplo, para o Vale, com cooperativas consolidadas aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde o Cicobi chega agora como uma nova alternativa. Como é que o senhor tem visto esse cooperativismo gaúcho? É um cooperativismo pujante, né? Eu já falei antes, né, que muitas cooperativas que lá estão saíram daqui, né? São os fundadores que foram daqui, as pessoas que foram daqui levaram um modelo. Nós viemos, talvez, para a região onde o cooperativismo mais é desenvolvido, aqui no Rio Grande do Sul, que é a atuação de cooperativismo. Mas estamos se instalando onde tem as melhores cooperativas. E, portanto, eu sempre digo, se puder, vamos copiar tudo que dá, que está dando certo, e se puder melhorar, nós vamos melhorar, né? Isso vai exigir muito trabalho, mas também nos dá muito aprendizado. Se você vem aqui em Teutônia, o berço, aqui nós estamos aí trabalhando, não estamos brigando com ninguém,
como é que se diz, a gente tem uma boa relação com as demais, como nós temos lá. Nós temos 8 sistemas lá em São Miguel do Oeste. Tem a competição de mercado, né? Claro, É isso. normal, né? A busca por novos associados, né? Por mais volume de recursos, por investimentos, isso faz parte do processo do mercado. Mas, acima de tudo, está o espírito de irmandade do É o cooperativismo. cooperativismo. Eu digo assim, se tem competição, o que que acontece? Eu tenho que fazer o melhor. Você também vai ter que fazer o melhor. E assim vai. Quem ganha é a comunidade, é as pessoas, é as empresas que ali vivem. Porque senão cria um certo, como é que diz? Acomodação. Tá andando, tá bom assim, eu não inovo. Eu falo com a nossa turma de funcionários, é preferível pescar onde tem 10 pescadores e 10 peixes, do que onde tem um e um pescador, né? Por quê? Porque onde tem um, o máximo que eu posso pegar é um. Agora, onde tem 10 e 10, eu posso pescar o do outro, como o outro pode pescar o meu. Então, meu compadre, vamos lá, né? Como é que se diz? Trabalho, né? Trabalho, e tu vai melhorar a qualidade de trabalho. Você não, aonde tem uma concorrência mais fechada, vamos dizer assim, ou aonde uma cooperativa presta um bom trabalho, um trabalho diferenciado, eu não tenho vergonha de dizer que a gente copia, ou faz semelhante, ou faz próximo, e se puder, nós melhoramos mesmo. A gente faz muito relacionamento com cooperativas. Hoje nós visitamos o seu Neuri, Neuri, presidente do Sicredi. do Sicredi aqui, viemos aqui bater um papo com ele, que a gente não tinha tido oportunidade ainda. E assim a gente faz vários funcionários nossos que vão para outras cooperativas aprender. Nós recebemos delegações de outros estados, nós já fomos em outro estado fazer esse intercâmbio. Porque Agora, nesse quesito, eu vejo muito positivo o seu Ademar Franchetti, esse ponto da troca, né, entre as cooperativas. Mas eu tenho me incomodado assim, um pouco olhar, o gaúcho ele é bastante orgulhoso, no sentido assim, nós temos um hino, sabemos cantá-lo de cor e salteado. Porque nós nós enfrentamos a República, já queríamos a própria República. É aquela coisa assim bastante de sustentar a força do gaúcho. E no cooperativismo às vezes também acontece. O cooperativismo gaúcho é modelo, sim, mas esse fato de orgulho, modelo, não gerou uma acomodação. E eu vejo cooperativas de Santa Catarina e outros estados passos à frente e ensinando os gaúchos algumas coisas que os gaúchos não quiseram aprender. Dá para enxergar isso também um pouco de fora? é que Que eu estou olhando de dentro. Né? Eu acredito assim, como o Rio Grande do Sul foi o precursor dos sistemas cooperativos, praticamente muitos saíram daqui. Daqui que levou a colonização, que foi e levou. Talvez quem foi para o Paraná, para Santa Catarina, foi com algumas coisas novas, né? E aí saiu de um patamar diferente de ver cooperativas, né? Talvez seja isso, né? Mas eu admiro muito, eu também sou gaúcho, claro, né? Só que hoje eu já estou Radicado há anos em Santa Catarina. desaviciado, né? Mas assim, o orgulho do povo gaúcho, a gente tem que admirar, eu admiro muito, porque são pessoas que praticamente, se você for olhar alguns segmentos da economia brasileira, onde foi o gaúcho, desbravou, abriu fronteiras, abriu... Quer dizer, esse orgulho e manteve as tradições, isso é muito bonito, eu acho que isso é lindo. Talvez, em alguns momentos, esqueceram de inovar, de evoluir, né? Mas Acomodou, né? Acomodou, talvez. Por quê? Porque aqui surgiram, olha quanta coisa saiu daqui, né? E que foi. E aí quem foi, já foi talvez com uma visão diferente, ou coisa assim. Mas eu não vejo que as cooperativas aqui são muito fortes também. Vamos falar um pouquinho mais do Cicobi. O Cicobi, ele tem como sistema no Brasil, é hoje o maior sistema e inclusive o sistema que tem o maior número de agências no país, superando o Banco Estatal, Banco do Brasil. Isso nos números do fim do ano passado. Até que ponto aquele reconhecimento da ONU, lá em 2012, como Ano Internacional das Cooperativas, deu um novo gás,
o Banco Central e outros, digamos assim, órgãos brasileiros enxergaram o cooperativismo como um modelo mais adequado, levando e mantendo o desenvolvimento nas comunidades. Até que ponto isso ajudou para essa caminhada, Sicoob e outros sistemas? Eu acho que isso ajudou muito. Isso foi, quer dizer, quando você leva os números bons, positivos, isso sempre é bom. E quando você consegue envolver a comunidade, que nem a ONU, né? O Ano Internacional do Cooperativismo, né? Isso foi muito importante. Isso dá como é que diz, dá uma grandeza, né? E também é assim, né? Onde tem cooperativas fortes, o índice de desenvolvimento humano das pessoas é mais. Porque hoje o que as pessoas, muitos, estão partindo? Não quero saber o como é, eu quero saber o porquê, né? Quero fazer parte. Isso está funcionando bem, mas por quê que está funcionando bem? Então se criou com isso, com esses movimentos, a participação das pessoas. E cada vez nós estamos partindo para o porquê, né? Isso a gente sente 20 anos atrás, né? Ia lá, fazia a reunião, a pré-assembleia, a assembleia, tranquilo. Se discutia mais variedades, né? Coisa. Hoje não, hoje você tem pessoas lá que só conhecem balanço, por que só deu isso, por que isso aconteceu, por que aquilo evoluiu, isso não evoluiu, que isso é muito importante. Isso faz parte. E aí vem o forte da participação. Se nós não tiver participação, e claro, a cooperativa não é boa de divulgar. Tem muitos, vamos agora falar no... Mas por que não é boa de divulgar? Nós somos... O cooperativismo peca na sua divulgação. Na sua divulgação. Muitas vezes você vê um banco, coisa assim, vou falar do crédito agora, querendo fazer ou querendo vender a ideia de cooperação, que nós plantamos árvore, que nós temos interesse pela comunidade. Pô, a cooperativa vive disso, né? E nós não falamos muitas vezes. Por quê? Porque parece-me que isso dá a impressão, não, mas isso é natural, nós temos que fazer, nós estamos aqui. E muitas propagandas, tu vê, tem bancos muitas vezes dizendo, não, plantamos 1000 árvores, 100.000, não sei o quê. Sabe, essas coisas, demonstrando interesse pela comunidade, né? Onde que nós somos a comunidade. Quem que faz o cooperativismo aqui? As pessoas que aqui vivem, né? Aquilo que eu falei antes. Onde é que está a cooperativa? Onde tem associados, né? Então, eu acho que nós pecamos um pouco de vender o nosso peixe, vamos falar assim, vender a nossa filosofia de trabalho, a nossa maneira de fazer. Hoje está muito na moda falar em ESG, né? Tá bonito, né? Da parte ambiental, sustentável, né? Social. Governança social, né? Mas isso é algo que as cooperativas já fazem há 100 anos. De certo modo, eu participei de um curso, né? Faço parte do Sescope lá em Santa Catarina, daí eu fiz um curso de ESG, né? Certo. Mas, de certo modo, não trouxe novidade nenhuma. Talvez nós não documentamos, né? Aí vem a divulgação, né? De certo modo eu vi assim, isso já faz, isso faz, isso faz. Ali nós atuamos, isso a gente já fez, podemos melhorar, né? Eu tive a oportunidade de visitar recentemente o monumento do padre Theodor Amsterdam, lá em Nova Petrópolis, que é a capital nacional do cooperativismo, né? A Sicredi pioneira lá com seus 120 anos, né, no ano passado, todo esse trabalho, né, de manter o resgate. Mas é interessante observar, né, como as pessoas naquela época motivadas por algo, né, claro, sim, Sparkasse, né, ou seja, a caixa de economias, né, como isso era importante naquela época, uma época que não se tinha acesso ao banco. Eu diria assim, não vou dizer que isso seja mas eu tenho um conceito meu. Cooperativa nenhuma surgiu para, vamos montar uma cooperativa para nós todos ganhar dinheiro aqui. Não. A cooperativa surgiu porque tinha um problema. Para você resolver, para mim resolver, para o meu vizinho, para o meu... Onde é que eu vou guardar meu dinheiro? Ou eu preciso de um investimento, onde é que eu vou buscar? Aí se criou as cooperativas para quê? Para junto nós criar soluções. Então, se nós for olhar,
dificilmente uma cooperativa apareceu assim, não, vamos montar uma sociedade, como é uma sociedade, que não está errado, né? Vamos fazer uma sociedade em 4 aqui e vamos ganhar dinheiro. É um negócio. Cooperativa não, normalmente se criou porque tinha um problema. E aí, como é que vamos resolver o problema? Vamos se juntar. Nós lá, o Cicobi, como o Sicredi e outras cooperativas que vieram do rural, era a dificuldade de conseguir crédito rural. Nós lá tínhamos muito problema, o agricultor nos anos 80, aí, né? Até 90, 95. Aí, o que vamos fazer? Vamos criar uma cooperativa de crédito. E aí, você foi. Por quê? Porque tinha o problema de não ter crédito rural. Então, eu brinco até hoje, talvez não tivesse esse problema, nós não existia, né? Se não tivesse criado o problema, não tivesse aparecido, estava... Mas sabe que a sociedade, ela tem essa capacidade, né? Tudo aquilo que o governo deixa, digamos, não consegue braços para atender, a sociedade encontra um meio de fazer, né? E o associativismo, que é o degrau anterior ao cooperativismo, ele dá essa guinada, e aí sim, vai para o lado econômico, né, do cooperativismo. Tem isso tudo, né? Porque quando o governo... O que aconteceu com o crédito rural na época? Que era Banco do Brasil, né? Que era foi um grande, e ainda é, né? Fornecedor de crédito rural. Mas, em determinado momento, começou a represar. Não conseguia atender todo mundo, isso e aquilo. E aí se criou a cooperativa. Então, a nossa cooperativa e tantas outras surgiu em função de um problema. E eu acho muito interessante que o governo, qualquer um deles, ele não tem braço e estrutura para atender a comunidade lá onde a pessoa vive. Agora, nós, como cooperativa, sim, porque nós estamos ali, nós fizemos parte. Quer dizer, eu vivo nessa cidade e, portanto, os problemas da cidade eu resolvo aqui próximo, né? Então, acho que esse é o grande fator do cooperativismo ter ocupado já o espaço que está ocupando, e todo ano cresce, mais agências, mais negócios, mais expandindo. Isso é sinal que estamos atendendo à sociedade no porquê, né? Porquê que faz, e também economicamente que está trazendo algum resultado. Ninguém seria associado a uma cooperativa se não tivesse alguma vantagem no processo, né? Não existe isso. Então, eu acredito que esse é o fundamento maior de nós podermos, de nós crescermos, de nós atuarmos onde nós atuamos, de crescer todo ano crescendo. Isso faz parte. Eu acho que essa é a essência do negócio, né? Edemar Franchetti, presidente do Cicobi São Miguel. Já estamos chegando no fim do bate-papo, é tão agradável, é muito interessante aí. Mas se o senhor tivesse diante de uma pessoa, e não é o meu caso, né? Porque o senhor já percebeu que eu tenho entusiasmo pelo cooperativismo. Então, se o senhor tivesse diante de uma pessoa totalmente incrédula do sistema cooperativo, diante de uma pessoa que talvez até já teve problemas com alguma cooperativa no passado, e o senhor precisaria convencer essa pessoa a engajar-se novamente ou engajar-se pela primeira vez e acreditar no sistema, qual é o ponto-chave que o senhor utilizaria para convencer essa pessoa? A primeira coisa que eu ia procurar saber é se essa pessoa gosta de viver em comunidade, em sociedade, gosta de ouvir um não muitas vezes, porque uma sociedade é assim, né? Certo. Tem horas que a tua ideia é aprovada e tem horas que não é. Então, isso é uma parte. Mas a outra eu ia procurar focar, primeiro, o interesse pela comunidade onde ele vive. Quer dizer, eu estou aqui nessa comunidade, portanto, eu também tenho que dar minha contribuição. E o segundo, o lado econômico. Claro, o senhor está na cooperativa, tem todas essas vantagens. Mas tem só vantagem? Não, tem também não vou dizer percalço, mas também tem os compromissos, né? Quem gosta de tratamento igualitário, também. Eu acho que era nesses pontos, tratamento igual, interesse pela comunidade, né? E também, claro, o primeiro é diagnóstico. Tem pessoas que não conseguem viver em comunidade. Ele pode ser associado à cooperativa? Pode, mas ele não participa. Ele vai ser apenas um associado. E ele vai olhar as vantagens, geralmente econômicas. Né? E para ele. Para ele, né? E isso também não está errado, porque tem pessoas que é assim. Quer dizer, cada um com a sua maneira de viver, né? De ver a vida, né? A gente já tem, mas não, vamos fazer tudo junto, se todo mundo está bem, eu estou junto e vamos todos... Né? Cresço junto. Isso.
Mas tem gente que não, que olha o caso dele, particular. E cooperativa não pode muitas vezes eu falo, a gente tem 700 funcionários, né? A gente tem que manter um trabalho. Gente, nós não vamos agradar 100%. Se nós estiver agradando 100%, tem algum problema. Porque é natural, numa gama de quase 120 mil associados que nós temos, como é que eu vou agradar a todos? Como é que a cooperativa vai agradar a todos? Em algum momento, a gente gostaria que fosse, mas em algum momento você não tem um produto adequado. A melhor taxa. Melhor taxa. Você tem que dizer um não. Tem as horas. Então, tudo isso, o que é? Só que o que você tem que sempre dizer? Falo sempre que o remédio é o mesmo para todos. O que nós temos que fazer como gestores de cooperativas, como cooperativa? É determinar a dose. Quer dizer, o remédio que serve para um serve para o outro. Agora, a dose que nós temos que saber equacionar. Não, aqui vai uma dose maior, aqui vai uma menor. E o tratamento igual. Não se pode fazer distinção. Quer dizer, tem a dose diferente, tem tudo, mas o remédio é o mesmo. Quer dizer, eu trabalho com esse intuito. Vem da medicina veterinária. Eu sou veterinário. Eu brinco, né? Ó, o remédio é o mesmo. O que o veterinário faz? A dose. Define a dose. E é isso que eu acho que o cooperativismo tem que ter. Porque se você começa a criar algum grupo de beneficiados, algum grupo de... Não, esse tem um atendimento daquele jeito. Não, pode ter um atendimento diferenciado, sim. Mas o remédio, mais uma vez o mesmo. A dose que tem que mudar, aí, cada um com suas capacidades, com suas potencialidades. Edemar Franchetti, foi um grande prazer bater esse papo aí. Presidente Cicobi São Miguel, primeira oportunidade que o senhor teve aqui, em outras oportunidades o senhor virá novamente para a gente conversar mais sobre cooperativismo aqui dentro do nosso podcast do Coopop, o projeto que dá força ao associativismo e ao cooperativismo aqui na região. Até o próximo episódio.